Prontinho. Desculpa, meu filho Nada, tá que isso. saindo aqui. Me ouve bem, né? Tô sim, tô ouvindo bem. Você também? Tá me ouvindo bem? Tá super, super de boa. Pronto. Tô pronta. This meeting is Vamos lá, being recorded. gravação em andamento. Seja muito bem-vinda, Bartira, ao nosso programa Sprint 5D. Obrigada, tô animada. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por você ter dado esse passo tão importante, né, na sua carreira. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiu estar aqui com a gente, escolheu, né, investir no seu crescimento. E isso diz muito sobre você e admiro bastante essa atitude, tá? Como você sabe, eu sou o César, especialista aqui em marketing e vendas, tutor do programa de implementação, e a minha grande missão é te acompanhar durante todo esse processo, durante toda a sua jornada aqui no Sprint 5D, garantindo que você tenha uma experiência incrível aqui com a gente e, claro, conquiste os objetivos que veio buscar, tá? Tá ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas vão ser com você? Eu fiquei com essa dúvida. As Sim, reuniões são todas com serão você? comigo, Tá, tá. exatamente. Uhum. E E aí lá o no grande grupo. objetivo... Tá. Pode falar. Não, eu ia perguntar, e aí lá no grupo você tira dúvidas e as meninas também, né? Eu acho que é a Manu, não sei se tem mais alguém. Lá no grupo, quem mais vai atuar sou eu e a Manu, principalmente a Manu, para tirar as dúvidas, para auxiliar no suporte que você tenha durante as atividades. Porque pode ser que eu esteja em alguma outra sessão também, então tem outras Uhum. etapas que eu faço. E aí a Manu provavelmente vai conseguir interagir de forma mais rápida e mais fácil. E Tá. também lá dentro Ah, tem a Bárbara e a Júlia, que é uma questão mais de suporte técnico, de acessos e tudo uhum. mais, tá? Ah, tá bom, tá bom. E aí o grande objetivo dessa call de hoje é te apresentar alguns outros detalhes do programa de acompanhamento e principalmente o plano de ação que construímos aqui junto com a Carla e a Clarissa, com base no que você precisa hoje, na sua realidade, tá bom? Tá bom. Mas antes de tudo, quero saber, tá animada? Me fala aí. Tô muito. Eu sempre, todas as vezes que eu fiz, eu já fiz várias coisas com as meninas, né? Já fiz o E, núcleo, já fui da célula, enfim, acho que um pouco de cada um dos programas aí delas. E eu sempre saio achando que eu saio melhor. Poderia estar alguns passos à frente, mas com certeza, tenho certeza que vai ter muita coisa que elas devem ter falado, que eram coisas que eu já devia ter feito e que elas já tinham falado e tal, mas enfim, sinto que agora é um momento que eu consegui organizar um pouco a vida e me dedicar mais ao meu negócio. com certeza, às vezes a gente sabe que precisa fazer algumas coisas, mas por N motivos acabamos não conseguindo, né? E o importante é isso, a gente tentar voltar para o que a gente sabe que precisa e não desistir e buscar realmente continuar nessa pegada de desenvolvimento e crescimento do negócio, tá? E eu queria saber de você também o que mais te motivou a entrar, o que mais te motivou a estar aqui com a gente hoje. Olha só, nossa, o que mais me motivou, é, eu acho que essa coisa dos deadlines assim me pegou, sabe? Porque eu sinto que, principalmente de um tempo para cá, eu ando muita coisa eu vou deixando e fico absorvida pelos atendimentos, fico insegura com alguns conteúdos, e aí começaram a vir públicos um pouquinho diferentes, aí eu já fiquei na dúvida sobre a minha persona, estou muito desorganizada, assim, Uhum. meus pacientes, eu fidelizo eles muito bem, quase todos renovam, vários renovam mais de uma vez, alguns programas Legal. mais longos de 6 meses, que eu nem trabalho muito, assim, nem vendo muito, mas quando eles renovam, eles vão para essa opção. Mas eu, mesmo assim, fico travada, assim, de como vem pacientes novos e das campanhas que eu coloco no Instagram. Aí eu começo uma campanha, às vezes não termino. Aí tem erros básicos, eu continuo sem contrato. Sabe assim, tem várias coisas aí nessa jornada aí, né? Desde o paciente entrar em contato até o final do tratamento, que eu acho que está muito desorganizado, sabe? Entendo, entendo perfeitamente. É uma das atividades que a gente tem aqui dentro, justamente sobre essa parte do contrato. A gente sempre recomenda, Uhum, indica plataformas que normalmente é a Authentic, que ela tem uma
abertura ali de 20 contratos por mês sem precisar pagar. Então, é uma plataforma muito boa, que é exatamente o que as meninas usam, o que a gente usa aqui. Então, é bem Uhum. interessante e vamos recomendar para que você faça. Então, Tá. vamos ter várias atividades aqui. Provavelmente você vai ver, mas isso aqui não é novidade. Pode ser que não seja novidade, mas é porque ainda também não está implementado como a gente precisa que esteja e tudo mais. Então, Uhum. por mais que tenha coisas que você... foi aquilo que você falou. Sei que preciso fazer, mas acabo não fazendo. E é muito mais sobre isso mesmo do que uma grande novidade que vai revolucionar. Não, às vezes Uhum. são as coisas que até a gente sabe que precisa fazer, mas o que que eu faço primeiro e depois, e depois, e depois. Exatamente. Eu acho que isso do que eu faço primeiro é que tá me pegando muito, porque eu acho que chega uma hora que é tanta coisa que eu não sei muito por onde começar. E aí não faço nada, mas também trabalhar sem prazos é muito difícil, né? Trabalhar para a gente mesmo, só com os prazos que a gente se coloca ali, sem ninguém para cobrar, é difícil. Então, enfim, acho que a gente temos bastante trabalho. Sim, vai ser excelente. Deixa eu te perguntar, você já está acostumada com o Notion? Acredito que sim, né? Passou pelo Aham. núcleo, Sim, então já sim. não é. Deixa eu Eu compartilhar não aqui sou a tela para fera, te mas também mostrar. já. Sabe navegar ali no Notion, né? Sim. Perfeito. Essa aqui é a sua página, acredito que você tenha acessado, mas se não, deixa eu te apresentar também. É totalmente personalizado para você, você tem acesso a ela e no final dessa nossa sessão eu vou liberar o acesso ao plano de ação, que é o principal link que você vai acessar realmente para ver as atividades e tudo mais. Aqui embaixo tem organizado as datas da nossa sessão, essa aqui eu vou alterar que está sendo hoje. Então aqui dentro também no final eu coloco um resumo do que a gente conversou aqui dentro e também disponibilizo o link da gravação, tá? Tá. Sabe o que que eu ia até te pedir? Se a gente pudesse, acabou precisando mudar para terça, se a gente pudesse mudar todas sempre para terça, era até melhor para mim. Não sei se faz diferença para você. Se não dá, não tem problema. Mas é porque. É, Hum, eu só preciso ver se não vai bater com alguma outra que está agendada para frente. Mas eu tranquilo. vejo logo que a gente terminar aqui, aí eu te Tá, sinalizo no grupo também. tá bom, Perfeito? tá bom. Mas antes da gente falar do plano de ação e tudo mais, só para recapitular um pouco do que é o programa, acredito que você tenha visto o vídeo da Carla e o áudio que a Clarissa gravou Uhum. também. Mas, de qualquer forma, passando aqui pelo nosso escopo do programa, que nada mais é do que dividido em 3 sessões. Essa sessão inicial, que você vai receber as primeiras ações, né, do plano de ação. Ele está dividido em 10 semanas, mas aqui a gente vai falar das primeiras 5 semanas de atividades. E também ele tem 12 semanas de duração, para a gente ficar justamente com essas 2 semanas de respiro, caso aconteça algum imprevisto, ou a gente precise reajustar a rota por alguma atividade que foi um pouco mais complexa de implementar. Então, é para a gente não ficar com o cronograma muito apertado, tá bom? Tá. E aí, a gente tem a segunda sessão, que é de revisão, que acontece mais ou menos daqui a 30 dias, que é para a gente ver como ficamos durante todas essas primeiras 5 semanas de atividades, os resultados que colhemos, ver o que, que não deu tão certo, por que, que não deu tão certo, e fazer um ajuste também. E nessa sessão intermediária também falamos das próximas outras 5 semanas até o final, tá? E aí, finalmente, temos a última sessão de fechamento, que nada mais é para a gente fazer o overview de tudo que fizemos, do quanto progredimos, o que colheu de resultado, comemorar esses resultados. E, é claro, eu costumo dizer também que um negócio, por mais que a gente resolva diversos desafios, ele avance, ele cresça, outros desafios vão aparecer. Não existe no mundo do empreendedorismo um marasmo de nunca mais ter problemas. É normal e, a partir disso, a gente precisa de novos direcionamentos, de novas estratégias para conseguir desempenhar muito bem também, tá? Além dessa entrega, você também tem acesso ao método gravado, que é a célula, em especial ali o mapa 10K, e também as 3 oficinas que você também já sabe como que funciona, que é o balanço, planejamento, a oficina temática da célula e a sessão de destrave também. Aqui embaixo a gente deixou as datas que vão acontecer essas oficinas, para você colocar aí na sua agenda sempre que possível participar. Principalmente na de Destrave, se você tiver alguma coisa até do próprio programa de sprint, quiser perguntar diretamente para Carla e Clarissa, nesse momento você consegue também, tá? Tá. E é com um formulário, não é isso? Aí eu vou receber o formulário, né? Isso. Sempre Tá, recebe formulário no e-mail, tá? tá.
E aí, outra coisa muito importante também é o grupo VIP, aquele que a gente falou um pouquinho. Tanto eu quanto a Manu estaremos ali dentro para te acompanhar durante toda essa jornada. Claro que a gente vai te passar aqui, nesse primeiro momento, as 5 semanas de atividade, mas cada semana, cada atividade, tendo dúvidas ou precisando de alguma ajuda, a gente está ali justamente para dar esse auxílio e para te ajudar, mesmo que, não, estou procrastinando, travei. Manda mensagem para a gente que a gente arruma um jeito de te tirar dessa energia de procrastinar ou então da dúvida que travou, é justamente para a gente conseguir colocar o carro em marcha e fazer as coisas acontecerem mesmo, tá? Você vai ver que vão ter algumas atividades que vão demandar um pouco mais durante a semana, vão ter semanas que vão ficar um pouco mais tranquilas, mas é justamente para a gente fazer um grande volume, depois dar uma certa relaxada para organizar um pouco a casa e ver o que vai ter mais na próxima semana, para a gente conseguir organizar muito bem, tá? Tá. Alguma dúvida até aqui? Não. Perfeito. Agora vamos ali entrar na parte do plano de ação. Antes da gente falar do plano de ação em si, das atividades, eu queria saber um pouquinho de você, por mais que você tenha colocado ali no formulário, quais são os seus principais objetivos hoje a atingir aqui com a gente, depois desses 3 meses? O que você gostaria de chegar, de alcançar? Fala um pouquinho. Olha só, eu tenho a meta em termos de faturamento, eu tenho a meta de 15 mil, que já é uma meta que ela está antiga aí comigo, e eu chego perto e saio, e eu já cheguei a 14.500 e os 15 eu não chego. Então, assim, com certeza chegar nesses 15 mil, apesar de não ser a médio e longo prazo o meu objetivo, é um objetivo que a curto prazo eu sinto que dá para conseguir, tipo, ainda esse ano, entendeu? E é um objetivo forte, assim, que eu tenho. Ter as minhas campanhas organizadas, isso, assim, para mim é fundamental, me deixa muito ansiosa não saber o que vai ser semana que vem, o que que eu vou fazer, o que que eu vou vender, o que que eu vou postar. Então, assim, eu não tenho problema de trabalhar, pegar firme, ficar até tarde, trabalhar final de semana, não é um problema para mim, mas não ter organizado, não saber exatamente o que eu tenho que fazer quando eu sento para trabalhar, é uma coisa que me tira a paz, assim. Então, eu acho que são os dois objetivos, assim, principais, financeiros, de logística de trabalho, e aí tem, assim, é isso, não sei o que mais que tem. Então vamos falar um pouquinho de sonhos e metas ali, principalmente sonhos. O que você gostaria de alcançar ou depois de ter esses primeiros objetivos concretos e concluídos, o que aconteceria? Quais são os sonhos a partir disso? Tá, eu quero viajar mais, com meu filho. Tem muitas viagens que a gente tem vontade de fazer, enfim, ele agora está adolescente, então está uma fase que curte mais, assim, né? Que é mais tranquilo de viajar. Então, esse com certeza é um sonho. Eu quero deixar minha mãe mais tranquila, pagar um plano de saúde para ela e comprar um carro. Tem um carro específico? Tem um Jeep. E tem um lugar específico que sim que está mais latente na memória ou na vontade para viajar com o filho? Para a Europa. Europa. Perfeito. Então temos aqui alguns bons motivos e objetivos para colocar força no plano de ação e executar tudo que a gente precisa Eu até executar. pensei num outro objetivo que Pode é o falar. objetivo mesmo, que eu sei que é a mais longo prazo, mas assim, ter, é, ter algum produto que não rodando, que não dependa, ou lançando de vez em quando, né? Algum produto digital, que eu não fique dependendo só dos meus atendimentos. Então,
produto digital bem estruturado, né? Perfeito. Maravilha. É claro que aqui no Sprint é um programa que a gente vai atuar muito mais em cima do que é o comum para o nutricionista, o profissional da saúde, que é consulta e programa de acompanhamento, mas nada impede que também você tenha isso estruturado, que na verdade esse deveria ser o caminho. Estruturar o que é o mais comum dentro de um negócio, da área da saúde, que é o atendimento, que é o programa de acompanhamento, para aí sim, com isso tudo bem estruturado, bem organizado, pensar numa outra fonte de renda, para as coisas não atropelarem e ficar mais ou menos um e mais ou menos o outro. É Sim, justamente esse caminho mesmo que a gente precisa percorrer, tá? eu quase lancei, eu cheguei a fazer tudo para lançar, cheguei a falar com uma médica, aí falei, ai, chegou em cima da hora, eu falei, quer saber? Não é isso, eu vou acabar me enrolando, não vou fazer do jeito certo, então preferi esperar por causa disso, assim. Sim, porque o digital, ele é muito atrativo, ele é muito prazeroso, mas no primeiro momento, até a coisa rodar, ele acaba sendo uma pegadinha. Às vezes a gente acha, vai ser tranquilo, não vai depender mais de mim e tudo mais. Beleza, esse momento chega. Mas antes dele chegar, é uma Dá um estradinha, trabalho danado, né? dá um Pois é, trabalhinho legal. esse trabalho, sendo que tá, o meu negócio principal não está bem estruturado, assim, tá me dando mais trabalho do que precisaria dar, sabe? Perfeito, essa é a ideia mesmo. E para isso, para a gente conseguir também colocar o plano de ação em prática e tudo mais, a gente precisa criar a famosa rotina para os múltiplos 5 dígitos, que nada mais é do que organizar a nossa agenda para atuar nas diversas frentes que um empresário, que um dono de negócio tem. E um profissional da saúde nada mais é do que um dono de negócio, mesmo que o negócio dependa do tempo dele para atender o cliente. E tem a famosa frase das meninas: quem falha em planejar, planeja em falhar, né? Se a gente não tiver aquela rotina um pouco mais planejada, com as atividades nos seus devidos lugares, a gente vai se embolar e não vai conseguir desempenhar nada da forma que precisa. É claro que existe um mundo ideal de uma agenda que a gente coloca para ser seguido, só que assim como seus pacientes ali, que existe um mundo ideal de seguir um planejamento de dieta e tudo mais, não acontece 100% sempre. Na maioria das vezes ali, a pessoa conseguindo os 80% já tem resultados extraordinários. Na agenda é a mesma coisa. A gente define o mundo ideal e busca ali atingir os 80%, 90%. Vai ter dia que a gente vai fazer 100%? Vai ter. Mas a gente sabe que a vida acontece, imprevistos acontecem, o mundo continua girando e nem sempre a gente vai conseguir dar total de 100%. E está tudo bem. Dito isso, a gente precisa separar 4 blocos de horário na sua agenda. Um de atendimento, um de suporte ao cliente e um para marketing e outro para gestão e estratégia. A começar pelos atendimentos, que é muito importante, que é o momento que você faz a entrega do que vende. E aí a gente normalmente sugere ali separar de 2 a 3 dias na semana, uns blocos de 3 a 5 horas para poder fazer esses atendimentos. Hoje você já tem esse bloco bem definido de atendimento? Então, não, bem definido não. O que eu consegui segunda-feira é um dia que eu não atendo, e Uhum. aí é um dia que eu, teoricamente, né, assim, teoricamente, que eu fico por conta de marketing e suporte aos pacientes. Perfeito. Aí, terça, quarta, quinta e sexta eu atendo. Terça e quinta Uhum. online e quarta presencial. E aí, sexta, eu atendo, mas às vezes presencial, às vezes online. Aí eu não tenho tanta. Às vezes eu atendo online de manhã e vou para a clínica de tarde. Então, tem mais ou menos assim. Segunda é o mais certo de ser suporte aos pacientes. Isso eu, tipo, obedeço bem, eu faço direitinho, que é só nas segundas-feiras. Quer dizer, acaba tendo alguma coisa ao longo da semana, mas o grosso é na segunda e o marketing. Por isso que a gente até sugere que o suporte ele seja feito diariamente no intervalo curto ali, 2 blocos de 30 minutos.
Normalmente a Tá, gente sugere um bloco no final da manhã, ali 11h30, meio-dia, ou de meio-dia, meio-dia e 30, e um no final do dia, que é quando terminou ali o dia praticamente, 6 horas, 6h30, 7 horas. tá, Por quê? Porque pode ser que um cliente te mande uma mensagem nesse dia e aí você não está all time ali disponível para ele. Ele sabe que vai ser respondido ou no final do dia ou no final da manhã. E por que 2 blocos? Pode ser que esse cliente te mande uma mensagem às 8 horas da noite e você só tenha separado o horário de 6h30. E aí é quase 24 horas para receber um suporte. Por isso que tá. a gente tem esse da manhã também. Assim como se o cliente mandou no início da manhã, vai ficar só até o final do dia para receber, não. Então a gente define esses 2 horários para justamente pegar o celular e ver o que teve de suporte do cliente, para não ficar até com a ansiedade de, putz, subiu uma mensagem aqui, eu preciso responder logo. Tá, Não, você tá. vai começar a Uhum, educar que nesses outros momentos que você vai fazer esse suporte, tá? uhum, tá. Fica Então, tranquilo para você? fica assim, fica assim. Eu acho que esse horário de meio-dia fica bom para mim, porque aí eu já faço isso e logo depois, ou na volta do almoço, deixa eu pensar aqui. Sabe o que eu acho que eu prefiro até? Na volta do almoço é bom, né? Só que aí fica 2 horas da tarde, e aí eu coloco outro de noite. É. É melhor do que de manhã, né? Vai depender de como está estruturada a sua agenda mesmo. A maioria faz ali por volta de meio-dia. Vocês Tá. preferem? Que é o momento que de repente encerrou a manhã de atendimentos ou alguma atividade com o filho Uhum. que é menor e entrou no Tá. momento ali daquela janela de almoço que não tem muito o que fazer, já está almoçando? Sim. Então tá. Então meio-dia. Perfeito. E agora, esse horário da noite pode ser. O ideal é que seja ali o quê? Até 7, 8 horas? Esse horário mais ou menos. Então pode ser às 8, Perfeito. tá? Então meio-dia e 8. Todo dia. Segunda a sexta, né? Isso. Exato. Pode ser que tenha dia da semana que não tem nenhum tipo de suporte a fazer e esse horário fica Livre. sem atividade, fica livre, sem problema Tá. nenhum. Tá. Beleza? E aí a gente tem o bloco do marketing e a gente pede para separar em 2 blocos. Se puder ser em dias diferentes da semana, ótimo. Se não, pelo menos em turnos diferentes, na manhã e à tarde. Por que a gente precisa separar em 2 blocos? Porque o marketing exige 2 energias nossas, são antagônicas, que é uma energia introspectiva, que é o momento que a gente está ali pensando e fazendo download do que a gente quer trazer naquele post, naquele conteúdo, o que a gente vai escrever de fato. E a Uhum. outra energia é uma energia mais extrovertida, mais expansiva, que é quando a gente vai gravar um vídeo, a gente não pode estar naquele momento meio retraído, tem que estar com a energia lá em cima para poder o vídeo sair da forma que a gente quer. E também na hora de transferir o que está escrito para a arte, que é um momento muito criativo também. A gente de repente precisa Uhum. ver uma coisa ali no Canva, ou uma inspiração para poder buscar uma imagem. Então a gente está em 2 energias diferentes. E aí a gente recomenda separar em 2 blocos ali de no máximo 3 horas cada um, se for possível, para justamente fazer essas atividades do marketing. Você falou que faz na segunda, e você consegue fazer na segunda em 2 momentos? Eu consigo fazer na segunda, mas sim, isso faz muito sentido que você falou, ter 2 blocos em dias diferentes, né? Até porque eu acho que depois acaba que vai passando o tempo, eu vou acrescentando uma coisa ou outra. Às vezes, depois do que eu já escrevi, eu dou mais uma mexida, porque a coisa ainda vai amadurecendo assim na minha cabeça. Então, eu Uhum. acho que tipo, eu ficaria com segunda de tarde, para um bloco de marketing, que seria esse para escrever. E aí, para Legal. gravar as artes ou os vídeos, né? Para fazer as artes ou gravar os vídeos, poderia ser na quarta-feira. Perfeito. Ótimo. Que aí eu tenho Excelente. esses 2 dias aí para, sei lá, para fazer alguma alteração, se precisar, essas coisas. Isso é uma coisa que eu fico bastante insegura, assim, até gravação de vídeo, post. Aí eu fico, ai, não sei se tá bom, se é isso, não é. Ai, Isso é bom, normal, mas é. a gente tem que botar na cabeça que, por mais que você tenha produzido na segunda, gravou na quarta, postou e chegou lá na segunda-feira da outra semana e pensou: caramba, esqueci de falar tal coisa. Guarda,
futuramente você refaz aquele post colocando essa tal coisa. A Aham, sim. grande, a grande maravilha da rede social é isso. As pessoas ela têm um pouquinho de memória de peixe. Daqui a 2, 3 meses, ela nem lembra que você colocou esse conteúdo e você pode refazer ele, melhorar e também tem o botãozinho de deletar mais lá na frente, quando você vê que aquilo ali Aham. não faz mais sentido ou então eu não concordo tanto com essa visão que eu tinha, porque fiz um outro curso, amadureci de outra forma e mudou o meu olhar e está tudo bem. Isso acontece frequentemente. Se você rolar o Instagram da própria Carla e da Clarice, você vê o quanto elas mudaram. Não digo Uhum. É de verdade. opinião ou de método, mas mudaram na forma de abordar aquilo, ou então de Uhum. aprofundar aquele conteúdo que trouxe. E tá tudo bem, super normal. Só não Sim. pode realmente te travar por achar que semana que vem de repente eu vou ter uma ideia para poder acrescentar mais ainda aqui. Não, posta, se vier a ideia, anota, deixa ali de stand-by para um momento futuro conseguir refazer aquilo, tá? E aí, um outro bloco muito importante também é o de gestão e estratégia. Esse é o momento que a gente olha para o negócio em si. É o momento para você olhar para o seu negócio e entender se precisa ajustar alguma coisa até dentro da sua entrega, de repente mudar um pouquinho a abordagem de como você faz com seus pacientes, e aí vai depender muito de como está estruturado o seu negócio, e também para você conseguir olhar para o nosso plano de ação aqui. É justamente o momento para parar, ver quais atividades que eu tenho para fazer na próxima semana e não deixar necessariamente que a gente vai estipular datas para ser entregue, mas não deixar pro dia que precisa ser entregue ou postado, porque justamente pode Sim. acontecer algum imprevisto, igual eu tive ontem, emergência médica, se eu não tivesse um planejamento, provavelmente eu ia deixar de fazer uma opção de coisa, ou se eu deixasse para fazer ontem as coisas que eu tinha que fazer, não ia dar certo. Se eu deixasse para analisar o seu negócio ontem, para a gente conversar ontem mesmo, eu ia chegar aqui hoje até, de certa forma, mais afobado, porque não vi muito sobre Uhum. você e não ia dar certo, não ia fluir, não ia Sim. fazer bem para o negócio. Então, é por isso que a gente precisa ter uma prévia assim, do que a gente vai fazer, por mais que não faça naquele momento, mas já organiza que dia que vai fazer, hora que vai fazer, para não ficar em cima da hora e acabar atropelando a atividade e ela ficar sem ser feita, tá? Então, esse é um Sim, momento isso é muito uma coisa que eu, importante. eu tento fazer no final de semana, ou sábado ou domingo, aí dependendo de como tá, né, como eu tô, enfim, o que que eu tenho para fazer no final de semana, mas eu sempre trabalho um pouquinho no sábado ou no domingo, e eu Uhum, gosto, porque eu sinto que me desafoga um pouco durante a semana, e eu também gosto de começar a semana seguinte com mais clareza, assim, do que, né, do que fazer. Mas então, enfim, esse bloco já tá. Eu só que fico perdida e acabo ficando ali no loop infinito e não resolvo o que fazer, mas eu gosto de ter isso no final de semana. separa aquele horário no final de semana, até senta para fazer isso, mas não sabe muito o que fazer e fica aquele horário meio Aí perdido, faço né? um post, aí planejo os posts, aí faço um só, aí gasto tempo demais planejando, mas não Uhum, faço, entendeu? entendi. Eu também usei durante muito tempo o domingo. É um dia que eu gosto bastante porque é um dia que parece que você está com a cabeça mais relaxada mesmo. O dia também não está tão agitado, a rua não está tão barulhenta. E aí de manhãzinha você para aquele café. Às vezes até minha noiva ainda não acordou, tá só eu e a minha cachorrinha. Vou lá pro escritório, fecho. E Hum, é o momento até de produzir bastante, né? Eu gosto é, no domingo, tanto de manhã quanto no final do dia. Então até eu gosto muito de manhã. o seu negócio eu vi no domingo, né? Eu analisei, sentei, escrevi Uhum. no próprio domingo. Então, é um dia que eu gosto bastante também de fazer isso e desafoga realmente a semana. Muitas das vezes a gente nem tem tanta programação para o domingo em si, quer ficar às vezes até mais tranquilinho mesmo. Então, é bem Exatamente. legal. Então, já temos os blocos definidos, né? Dos atendimentos, do suporte ao cliente, a gente separou aqueles horáriozinhos por dia. O marketing ficou na segunda-feira e na quarta. E a gestão e estratégia ficou para o final de semana no horário que você já tem costume de fazer. Aqui embaixo eu deixei uma agenda fictícia, tá? Só para ter a ideia de como a gente distribui. Você depois consegue acessar aqui também essa atividade, ver o que mais a gente coloca aqui dentro, principalmente para trazer importância para aquela atividade, para aquele bloco de horário, tá?
E aí a gente parte para a nossa segunda atividade aqui, muito importante do plano de ação, que antes da gente, de fato, ir para a ação da semana 1, a gente precisa definir persona de uma forma mais detalhada, mais estratégica. A gente costuma dizer que a persona ela define tudo. Ela é Uhum. praticamente a nossa rota da jornada, é o trilho que o trem passa, porque é tudo que a gente faz, conteúdo que a gente cria, a solução que a gente planeja e monta de estratégia, tudo é em cima de uma persona, de alguém que a gente quer ajudar, que a gente resolve um problema específico que tenha. Então, por isso que a gente precisa definir essa persona muito bem. E aí, eu trouxe alguns ajustes aqui em cima da persona que você colocou e também alguns direcionamentos que precisarão ser feitos para você conseguir estruturar mais essa persona para a gente, tá? Tá. Eu vi logo de cara também, antes de falar da persona em si, que você hoje no Instagram tem ali definido que fala sobre emagrecimento, lipedema e menopausa, né? Isso. Então, Querendo eu ou fui não, ficando perdida entre essas personas aí, sabe? uhum, Eu estava no uma coisa bem saúde intestinal, que é uma coisa que eu gosto e que uhum. abrange tanto o lipedema quanto também algumas questões da menopausa e, enfim, várias outras doenças. Então, me fala, fiquei perdida, me fala o que que você acha. Fico com Então, medo de falar justamente com uma e deixar de falar com a outra, sabe? o que a gente define de persona não é que você vai atender só o que aquela persona tem. Você pode atender qualquer pessoa dentro do seu consultório. Só que a persona ela é justamente para dar o norte de como a gente vai se comunicar. Quem a gente gostaria de atender mais, quem a gente gostaria de atrair, quem a gente quer ver mais dentro do consultório, né? E aí, cada profissional tem suas preferências, às vezes sua expertise e tudo mais. A persona nada mais é do que a junção da expertise que você tem com um problema específico que a outra pessoa tenha e também se existe mercado para aquilo. Uhum, Então tem que juntar esses três pontos, né? Então o que eu vi ali, beleza, você até trouxe aqui sobre a questão do intestinal, que é uma coisa até inflamatória, e o lipedema também é algo que se alimenta da inflamação do corpo. A minha noiva, ela tem lipedema, ela tem também endometriose, então tem algumas coisas ali que a inflamação, ela alimenta tudo isso que ela tem. uhum. Então, você pode até definir, falar com pessoas do intestino e tudo mais, que eventualmente possa ter lipedema, mas precisa ter uma coluna, uma espinha dorsal ali do que vai ser o prioritário. O Sim, lipedema você pode trazer de repente como um complemento do conteúdo sobre o intestino, e não tá. como o core do Instagram, não como Uhum, o escopo do Instagram. Assim como a menopausa. Você pode definir que a sua persona também é uma pessoa que está na menopausa, tem problema de lipedema. Só que tem que uhum, ver até que ponto isso vai ser bom para o negócio, se ficar restringindo muito, tá? Também você pode falar sobre modulação intestinal, síndrome do intestino irritável e tudo mais para pessoas que estão na menopausa. É por isso que a persona ela também tem idade, ela tem o gênero, tem todo o perfil, porque uma pessoa lá com seus 45 anos, ela vai estar na menopausa ou na pré-menopausa. Então, já é um direcionamento do momento que você vai atender aquela pessoa. E aí, cabe a você decidir se você vai querer abordar o assunto menopausa, que você pode também atender uma pessoa de 45 anos sem falar sobre menopausa. Então, esse é uhum. o momento de decisão da nossa persona. E aí, o que eu trouxe aqui de oportunidade de melhoria é daquela persona que você colocou ali pra gente. Ela tem a rotina pouco detalhada, colocou ali que almoça de forma variada, casa ou trabalho, mas falta visualizar isso no dia a dia prático dela. Então, a gente precisa meio que dar uma narrativa para aquilo, né? Botar um pouquinho que horas que ela acorda, a jornada que ela tem ali no escritório, no trabalho, as pausas que ela tem, pressão que ela sofre profissional. Isso deixa a pessoa mais viva. É como se a gente estivesse descrevendo uma pessoa mesmo.
De repente, Uhum. até uma própria paciente que você tenha que se encaixe numa persona que você gostaria de atender com mais frequência ou que são pessoas que você já atende com mais frequência. Juntando essas pessoas, existe uma persona ali por trás, tá? Tá. Também outros pontos que a gente precisa abordar mais são as dores emocionais. Elas ainda estão superficiais, né? Estão citadas ali como ansiedade, depressão e tudo mais, mas qual é o desdobramento disso, né? Aí eu botei aqui exemplo. Se sente uma farsa, no trabalho é respeitada, mas em casa perde controle com os filhos, né? E se consola com vinho e doce à noite. Isso aqui é só um exemplo, ou qualquer outra coisa do tipo. Uhum. Então é um pouquinho de por que que ela se sente frustrada? Por que que ela está com ansiedade? Qual é o gatilho que causa ansiedade nela, né? Qual o gatilho do dia a dia dela ali pode levar a ter uma depressão? Então são algumas coisas que a gente precisa trabalhar melhor para entender de fato essa pessoa. Outras coisas que você botou aqui, problemas familiares, isso aqui já entra na parte de problemas, né? Colocou que o jantar é caótico, parece descritivo, mas ele ainda precisa ser uma cena vivida, né? Aí eu coloquei exemplo aqui. Chega cansada, abre o delivery, os filhos reclamam, o marido come o que tiver. Ela se sente culpada por não dar o exemplo ou por não conseguir dar conta, né? Então, isso são coisas, são pressões que essa mulher pode viver. E a gente precisa ter exatamente estruturados a idade dela, quantos filhos ela tem, tudo mais, para poder conseguir entender quais problemas, quais dores ela vive no dia a dia, os erros que ela pode cometer, tá? Para ela não conseguir alcançar aquele objetivo que ela tem. Aí, erros também eu coloquei, ainda estão um pouco técnicos aqui, dietas restritivas que não duram, beleza. Mas precisa também ter um background sobre isso, né? Compra ingrediente de dieta na segunda, na quinta já pede hambúrguer no iFood e se cobra por não ter disciplina. Então, isso pode ser algo que ela cometa também de erro, né? Existe alguma coisa ali que faz ela ter esse tipo de atitude. E aí, os desejos precisam ser um pouco mais ampliados, para além do físico. Acredito que isso vai conseguir conectar também até na hora de você fazer o conteúdo. Hoje estão centrados ali em roupas, energia, né? O cabelo que às vezes está caindo, e também quer ser um exemplo para os filhos, mas falta os desejos mais íntimos, né? Talvez voltar a ter vontade de se arrumar para sair, sentir-se atraente para o marido, não ter vergonha de fotos em família, conseguir ir para a praia sem precisar ficar enrolado numa canga, enfim, coisas Uhum. relacionadas a isso. E as objeções ainda não foram mapeadas ali, tá? E aí a gente precisa entender quais seriam as possíveis objeções dessa pessoa. De repente, falta de tempo, por causa da rotina de advogada, vi que você colocou que era advogada, um ceticismo, de repente, por já ter tentado de tudo e não teve resultado. Custo pode ser uma objeção também, porque ela investe muito nos filhos, dá tudo para os filhos e não para ela. E uma coisa ali de prazer, né? Que ela não quer abrir mão do vinho, se ela toma vinho, não quer abrir mão de momentos sociais que ela possa ter, principalmente a pessoa que costuma ter um padrão de vida um pouco mais elevado, ela costuma ter uma rotina de, às vezes, sair durante a semana para jantar, final de semana. Então, tem esses pormenores também que a gente precisa ter mapeado. E para isso, para conseguir te dar mais clareza também na construção da persona, eu separei duas aulas para você assistir, que é da Carla e da Clarissa, falando justamente da persona, e também o arquivo para conseguir preencher, junto com as aulas, com esse direcionamento, para a gente ter uma persona mais mapeada. E você vai ver aqui ó, que tem nome, gênero, idade, trabalho, isso você até colocou. E aí tem a parte importante também, os objetivos, os desejos, e aí a gente pede para listar pelo menos 10 desejos, os problemas, listar pelo menos 10 problemas, as dores também pelo menos 10. E aí a gente também, entre outras coisas mais íntimas ou até de conexão com essa pessoa. Os hobbies, o que ela gosta de fazer, de repente ela gosta de viajar, gosta de estudar, de correr, assim como você, e aí você consegue conectar o seu próprio estilo com essa pessoa, então vai ser mais fácil de criar conexão de venda, os valores pessoais dela, entender o que ela valoriza na vida, como é a rotina, como a gente falou, descrever um pouquinho da rotina dela para entender o quão caótica aquela pessoa está e como a gente consegue construir conteúdo que vai falar diretamente com ela, porque ela sofre isso na rotina. Tá? Os erros que ela comete, também listar ali pelo menos 10.
E a gente entra aqui em 3 pontos essenciais. Que o primeiro é o que ela espera comprando o seu produto ou serviço. A gente começa a desenhar uma promessa, você começa a ter clareza também sobre isso. E o porquê que ela compraria de você, do seu serviço. E aí a gente começa a desenhar o seu diferencial. Claro que isso aqui é Tá. um momento de... Até uma pergunta difícil, né, no primeiro momento, que a gente fica, caramba, por quê? Por quê? Mas vai indagando isso, vai tentando descobrir. Pode ser que se demore um pouco mais de tempo aqui do que nas outras restantes, Eu mas pensei exatamente isso. Engraçado que enquanto você ia falando cada item, eu fui pensando que eles já estão muito claros assim na minha cabeça, sabe? Que a sensação é que eu vou terminar Uhum, aqui e aí em 10 minutos eu já falo isso tudo, assim, de dores, objeções, de falar um pouco mais dessa persona. Mas na hora de sim, empacotar isso, sabe? uhum, Tá, e aí, o que que eu vou prometer para ela? Ok, eu sei que ela é mulher, eu sei a idade, eu sei que os filhos, eu sei como é que ela chega no trabalho, como é que ela reage, quais são os horários, o que que ela come, o que que ela não come. Mas como é que eu empacoto isso? Como é que eu coloco isso de um jeito atraente, sim, exatamente. sabe? E aí, a gente tendo isso tudo aqui, todos os anteriores preenchidos no papel, a gente começa a ter muito mais clareza também. E às vezes você vai, nesse primeiro momento que eu te perguntei, putz, já sei isso, isso, isso. Aí você coloca no papel, e aí eu costumo dizer que as ideias começam a fazer filhos, né? As ideias, elas se acasalam. A gente coloca ela no Hum, papel, aí dá coisa de minutos, já vem uma outra ideia porque juntou uma com a outra. Isso é impressionante. E é por isso que a gente precisa fazer esse download, tirar realmente da cabeça e botar no papel, que a gente abre tá, espaço para a cabeça pensar também em outros possíveis. E aí, com tudo isso aqui, você vai chegar nessas 3 últimas e aí você vai começar a ter clareza, porque você consegue recorrer também ao próprio arquivo que preencheu e entender que tipo de coisa ela está buscando, né? O que ela espera de um profissional da saúde? O que ela espera quando está querendo contratar a parteira? E aí a gente começa a desenhar aqui, e é claro que eu e a Manu, assim que você fizer o seu primeiro trabalho aqui dentro desse modelo, você manda para a gente e a gente vai retornar com mais observações. Olha, isso aqui pode explorar um pouquinho mais, acredito que isso aqui fique melhor dessa outra forma. Então é o momento da gente trabalhar em conjunto, tá? tá, tá. E também vamos trazer exemplos ali. Tem um arquivo que eu deixei disponibilizado aqui na atividade, com o exemplo dele todo preenchido. E é justamente de uma persona do intestino irritável. Então pode ser que te dê bastante Hum, norte quanto a isso. E a tá. última parte O que é seria a justamente minha bio vai sair daí, né? a bio vai sair em cima da persona. Perfeito. Uhum. E aí, a última parte é qual a maior dúvida que ela tem do seu produto ou do seu serviço. E aqui a gente está falando muito mais de serviço. Por que que ela não compraria e quais as principais objeções dela. Aí entra um pouquinho naquela última parte que eu coloquei aqui nas observações. Isso aqui. Tá. E aí aqui eu deixei um exemplo, né, da persona intestino irritável. Você pode baixar e ter um norte também de como precisa estar preenchido esse arquivo e às vezes até te dar ideias sobre o que essa pessoa pode ter, se você for seguir mesmo por esse caminho do intestino. Se não, de qualquer forma vai servir para te dar clareza de como preencher. Até coloquei aqui a Carla, ela tem 45 anos, assessora, pós-graduada, tem até uma certa semelhança aí com o que você trabalha. Então, aqui, ó, você pode ver. A gente lista 10 e aí fala um pouquinho o que ela quer, isso aqui são os desejos, viajar e não passar mais de 10 dias sem evacuar, ou comer algo precisar parar para ir urgente no banheiro devido ao quadro de dor de barriga, né? E aí estraga toda a viagem dela. Então, são desejos que ela possa ter, tá? E aqui embaixo, para te mostrar um pouquinho dos diferenciais, a gente tem até aqui, ó. Ela espera ter uma vida Promessa. normal, sem dores e desconforto. Silenciar os sintomas da síndrome do intestino irritável, ter convivência social, relaxar em outros ambientes. Que às vezes essa pessoa ela até vai para um momento de convívio social, até sai com o marido, com os filhos, mas sempre apreensiva se vai passar mal e acabar estragando aquele programa ou perdendo aquele momento. Então, isso aqui é um Tá. exemplo do que poderia Sim. começar a ser uma promessa, e aí, a partir de uma primeira promessa previamente definida, a gente consegue pensar em outras mais e refinar, e refinar, e refinar, tá?
E aqui também do por que ela compraria, aí botei, porque sou empática, gosto de ouvir, positiva, tenho um olhar funcional, integrativo da vida dela. Além disso, sou especialista em modulação intestinal, associo ao acompanhamento de microfisioterapia. Então, enfim, são algumas coisas que estão dentro do seu know-how e do que você acredita também, tá? Legal, tá. Perfeito? E aí, aqui embaixo a gente tem sempre uma observação, mas isso eu acredito que não seja um problema para você. Saúde da mulher não é persona, é nicho. Emagrecimento não é persona, é nicho, tá? A gente só precisa mesmo que você tenha clareza ali de quem você quer atender e colocar isso ali dentro desse workbook. Mas como eu te falei, você não necessariamente vai deixar de falar sobre lipedema. Você pode trazer isso de alguma forma conectada com o desejo principal da persona, em alguma campanha específica, principalmente dentro de um stories. É algo que Aham. fica ali restrito, são poucas pessoas mesmo dentro do universo do seu Instagram que acabam olhando e em 24 horas aquilo some. Então, não tem problema nenhum, não tem ruído. Se você parar para perceber, a Clarice, ela tem falado muito da vida pessoal dela dentro do Instagram de negócios, mas ela sempre faz um link. Ela falou agora recentemente da barriga estufada que ela tinha ali, como um relato e tudo mais. Ela cria um contexto para trazer um link com a venda de um produto ou do serviço que ela tem. Então, Hum. por mais que você queira falar de lipedema e trata principalmente a parte do intestino, você usa alguma história de alguma paciente sua que tinha um problema com o intestino e lipedema. Aí você fala da lipedema e diz também que tratando o intestino, porque é inflamatório com antioxidantes, enfim, aí você sabe muito mais do que eu, não sou nem da área da saúde, estou aqui dando peteleco. Essa pessoa também acabou resolvendo ou diminuindo muito dos sintomas dela do lipedema, sabe? Uhum. Na verdade, eu comecei a colocar posts, até marquei, fica fixado um ali sobre lipedema, porque uma das médicas que me indica muitos pacientes com lipedema pediu, ela falou, tenha pelo menos um post, porque na hora que eu mandar para você, a pessoa já entra ali e vê que você saca sobre isso. Então, foi pensando nisso, sabe? E Aham. como não só ela, mas ela e mais uma médica me mandam as pacientes com lipedema, eu achei interessante deixar ali por causa disso, sabe? Sim, Mas pode. eu até colocaria, desculpa, eu até colocaria que a minha persona tem lipedema, mas Legal. que esse não é o problema principal dela, que ela conviveu com o lipedema a vida inteira, ou que nem sabia, ou que nem incomodava tanto assim, porque ela era mais magrinha, e aí, Uhum. seja por conta das alterações hormonais, por conta da menopausa, ou por causa de anos de estilo de vida, de um estilo de vida ruim, esse lipedema ficou ali mais evidente e começou a incomodar, entendeu? Sim, eu acredito que seja até muito o que a minha noiva vive. Ela sempre teve, mas não sabia que tinha, mas ela sempre foi muito magrinha. Tinha as coxinhas mais grossas e tudo mais, um Uhum, pouco aqui do braço um pouquinho mais grosso, mas isso nunca interferiu muito assim, na estética dela. uhum, Agora que tem afetado mais, porque ela descobriu a endometriose, aí precisou fazer um tratamento muito pesado de hormônio, e isso acabou afetando tudo. Tanto que nos últimos 3 meses, ela vinha a pandemia inteira fazendo bloqueio, ela não menstruou assim há 5 anos, e aí a gente está no processo de tentar crescer a família, né? Ter um filhinho aí. aham. E aí ela tirou o remédio no final do ano, dezembro, e em 3 meses o endometrioma que ela tinha cresceu muito. E aí ela precisou fazer um outro tratamento agora de 3 meses, que era quase que uma menopausa forçada, Hum. fortíssimo, sim. Era até com injeção. E aí piorou muito os sintomas dela de lipedema. É porque os Estéticos, dois estão né? muito associados, né? Sim. A endometriose e o lipedema, porque os dois são por conta do excesso de estrogênio. E aí, o que acontece é que geralmente já tem isso ali, mas está mais silenciado. Mas ela estava tomando anticoncepcional, ele estava ali segurando os Uhum. hormônios, segurando o estrogênio. Na hora que parou, o lipedema dispara justamente nessas alterações hormonais. Então, geralmente é puberdade, gravidez, ou para remédio, volta remédio, Exato. menopausa. Então, Foi eu isso queria mesmo. colocar. Ela viveu esse bloqueio, aí agora tirou.
e agora a gente está fazendo um processo de FIV, porque a gente também quer congelar os ovos para poder ter essa segurança. A gente vai tentar o normal, mas a gente quer também ter uma paz de Sim. espírito para ela. Ela está Aham. com 32 anos, então quer só ter paz de espírito. Aí, nesse processo que ela está vivendo também, nossa, tadinha. Porque Passou. é uma pressão muito grande, assim, que a gente coloca, que as pessoas colocam. Tenho certeza que família dos dois devem Sim, ficar por todos os lados. E aí, quando é que vem? Quando é que vem? E a gente vai aquela pressão de, ai, tá difícil. E aí parece que quanto mais sim. tá difícil, mais difícil fica, assim, né? É um processo muito, muito desgastante, assim. Exato. Aí eu acredito que ela também faça muito parte dessa persona que você poderia atender, né? Não que Uhum. ela não está na menopausa, mas justamente aquela pessoa que não sofria com o lipedema até então, até começar a entrar nesse Até ter algum período de gatilho que disparou ali intensificar. esse problema. É isso, é isso. Então, assim, eu acho que vai entrar, eu gostaria que entrasse o lipedema, é, não só porque as médicas me mandam, e aí eu tenho muito paciente com lipedema, então é um assunto que eu estudo cada vez mais, então não abordar isso, eu acho que é besteira, mas também não quero que seja o assunto principal do meu Instagram, sabe? Sim. A gente provavelmente vai ter 3 posts fixados, que é o máximo que o Instagram permite. Uhum, E aí o lipedema iria acabar saindo desse post fixado, mas existe o destaque do Instagram, aquela aham, bolinha ali. Aí sim, nesse destaque a gente consegue incluir o lipedema. legal, tá ótimo, E tá aí ótimo. você consegue até criar uma narrativa, porque são vários slidezinhos que consegue fazer, e até em vídeos, eu Uhum. acredito que fica até legal, pode trazer até citando as médicas que te indicam e tudo mais. Assim, se você chegou até aqui por fulano de tal, então eu acredito que fica até mais estratégico, Sim, tá? sim, legal. Eu gosto da ideia. Tá. Boa. E aí a nossa segunda parte, a gente tem o ajuste no seu modelo de negócios. Uhum. Eu vi que você tem a consulta hoje ali no valor de 420, a consulta avulsa, e vi que você tem um programa de acompanhamento, que ele é dividido em 4 consultas por 3 meses. Isso aí. Aí, pelas Mas eu minhas não. contas, Hum, cada consulta ficaria no valor de 275 e você parcela ele em 3 de 400 ou à vista com desconto em 1.100, certo? certo. Só Perfeito. que o Isso que que aqui. acontece? Inicialmente, a minha ideia era fazer. Eu acho que está mal dividido isso, sabe? Isso atrapalha. Porque aí Uhum, tem. Inicialmente eu tinha pensado, eu faço a primeira consulta, 15 dias depois eu faço a segunda. E aí depois eu vou fazendo as outras duas, mas aí não tem um timing certinho, sabe? E aí eu fui tentando modelos diferentes. Aí tem um cardiologista de São Paulo que ele pediu para eu fazer, ver como eu poderia fazer para os pacientes dele. Eu queria fazer um esquema diferente. Tentei fazer um teste com pacientes deles, nem coloquei aí. Com... Gente, o que que esse gato tá? Você sabe que bicho é que manda na casa, né? ué, minha cachorrinha está aqui no meu pé, Caraca, mas ele tá miando muito, meu Deus. mas eu não estou ouvindo, não. Não? Ah, então tá, que bom. Não. Eu achei que tava atrapalhando. E aí, com ele, eu fiz 6 consultas. Falei, vou fazer o teste, sabe, com os pacientes dele. Aí falei, 12 semanas, 6 consultas em 12 semanas. Não gostei, achei que valeu para fazer o teste, mas acho que consulta a Uhum. cada 2 semanas não tem porquê. Não Muito, tem. né? É muito, Traga a assim. sua agenda. Trava minha agenda, o paciente não tem nem o que falar nesse tempo todo. Eu tenho um formulário quinzenal e aí meio que bate com o formulário quinzenal, sabe? Uhum. Então, o ideal é que as consultas sejam aí, tipo, 4 semanas é um tempo ótimo, sabe? Sim, o que costumam utilizar no programa de acompanhamento são 3 meses e 3 Aham. consultas. Então, uma consulta a cada 30 dias. Tá. Esse é o padrão que tem utilizado. Nada impede de você usar 4 consultas. Aí vai depender de como você quer tratar isso, né? Acredito que uma e depois 15 dias a outra, até que ponto isso é bom também? Até que É ponto isso porque faz quando eu fazia, sentido? eu tenho um protocolo de desinflamação, né? Até coloco isso ali no Instagram, que é um protocolo que eu uso com os pacientes com lipedema e uso em Uhum, vários casos de pacientes muito inflamados. E aí a ideia de colocar esses 15 dias depois era justamente porque o protocolo tem duração de 15 dias.
Então, eu Uhum. fazia a primeira consulta, passava o protocolo, já passava os 15 dias, encontrava com a pessoa 15 dias Uhum. depois, passava, reintroduzia os alimentos ali que eu tinha retirado durante esse período do protocolo. E aí depois tem essa e depois mais uma consulta, sabe? Mas não sei, tá embolado. Não sei como eu Quando poderia fazer com essas pessoas que fazem protocolo, por exemplo, sabe? esse protocolo de 15 dias, a pessoa ela te retorna com alguma coisa para você precisar avaliar de forma presencial, física, ou não precisa? Não, assim, eu precisaria saber de algumas coisas, assim, como é que ela, né, saber os resultados nesse período de 15 dias, O mas formulário daria conta. um formulário daria conta. Sim, sim, o formulário daria conta. Acho que você pode Ou seguir por esse caminho. de fazer um formulário depois de 15 dias, e aí, tipo, o segundo ser de acordo com o formulário, é isso? Isso, a primeira consulta, ela chegou ali, você passou o protocolo, 15 dias depois ela tem que responder esse formulário, e aí ela voltaria 30 dias a partir da primeira consulta, que aí dá Tá. espaçado certinho. Uma consulta por mês durante 3 meses, seria mais ou menos isso. Uhum. E se, não sei, só uma ideia. Eu já vi uma vez uma nutricionista que faz, é que ela, tipo assim, você se inscreve no programa e aí a pessoa já recebe, tipo, o protocolo, recebe, tipo, um detox, sabe? Uhum. Que era o caso dela. Eu acho, pelo que eu entendi, é antes mesmo da próxima consulta. Você acha que faz algum sentido? Seria bom que Provavelmente ela, fosse prontinho. aham. Provavelmente ela entrega isso como um bônus. Sim, sim. E aí entra muito nesse discurso, porque isso aqui que eu estou te mostrando já é um script de venda, já é um discurso de venda. Claro que a fase final, quando você está ofertando as suas opções de investimento que a pessoa tem, e também aqui embaixo, deixa eu até passar com você sobre isso, que é justamente esse discurso. Então, falando, eu trabalho com 3 possibilidades de investimento. A primeira consulta avulsa, que fica no valor de 420, a segunda opção, a clínica dos pacientes, é o programa, e aqui a gente pode mudar, mas só para vocês terem uma ideia, 4 consultas e 3 meses de duração. Nesse caso, a consulta fica no valor de 275. A ideia é justamente criar esse contraste de que vale muito a pena entrar no pacote do que fazer uma consulta avulsa. O valor total pode ser parcelado até 3 vezes ou à vista com desconto. E aí eu quero até um exercício para você da gente criar um terceiro programa. E é claro que a ideia inicial não vai ser vender esse terceiro programa, mas é justamente da gente ancorar um valor maior para você, para a pessoa conseguir escolher isso aqui com muito mais facilidade. A segunda opção, tanto que a gente bota aqui, queridinho dos pacientes. E aqui entra uma estratégia que o cinema usa muito, só que o cinema usa muito querendo vender a opção mais cara deles, que é a pipoca grande. O cinema normalmente bota ali pipoca grande R$ 20, a pipoca média 19 e a pipoca pequena 18. Então não faz nenhum sentido Quase você. impossível você não É, comprar a grande. a não ser que você realmente, não, só quero uma pipoquinha pequenininha só para dar uma mastigada, porque acabei de almoçar, é só para curtir o cinema, aí beleza. Mas na maioria das vezes é a pipoca grande, sem nem pensar nas outras possibilidades. Porque Assim, eu ancorou tenho ali, Eu tenho pouquíssimos pacientes que fecham consulta avulsa. Eu conto assim nos dedos. Tem perfeito. mês que ninguém fecha consulta avulsa. Quem fecha consulta avulsa depois da primeira consulta fecha o programa. Ótimo, essa é a ideia. É justamente, por mais que a pessoa feche a primeira consulta, porque de repente ainda não conhece muito a Bartira, quer entender como é que a Bartira funciona ali dentro do serviço dela, e aí vê que era aquilo mesmo que esperava e migra para o programa. Perfeito. E aí eu só Uhum. quero que a gente feche depois uma terceira opção, um pouquinho maior, com valor maior também, para conseguir gerar esse contraste aqui. E aí, onde eu queria chegar? Apenas nos programas de acompanhamento eu ofereço suporte premium via WhatsApp e bônus exclusivo. Justamente aqui que pode entrar esse protocolo que você falou, Tá. de Aham. desinflamação, detox, algo Sim. do tipo, já que você tem pessoas com bastante frequência que precisam passar por esse protocolo. Então, isso já vira um as na manga e também um reforço para a pessoa fechar assim que você está fazendo a oferta. Porque, Uhum. continuando ao final da oferta, a gente fala, inclusive, caso você feche nas próximas 24 horas, eu vou te oferecer protocolo, não sei o nome que você dá, se tem o nome, mas é lá detox ou É anti-inflamatório, o protocolo para de que você desinflamação. é o Não sei se protocolo de teria um nome inflamação. melhor. O que eu uso hoje é esse. A gente pode pensar, mas Uhum. esse nome está funcional, tá ótimo também.
E é porque durante aqui a gente tem até a parte da sondagem, você deve saber muito bem sobre a sondagem que as meninas falam, e trouxe aqui para você conseguir aplicar também, porque durante a sondagem a gente extrai algumas informações dessa pessoa. E é justamente, já que você falou que se sente inflamado, então tem alguns sintomas que remetem a um corpo inflamado, você oferece esse protocolo. E aí a gente fecha com a pergunta: você prefere a consulta avulsa ou, como a maioria, vai optar pelos programas? E aí, na maioria das vezes, a pessoa vai querer esse aqui, que é o intermediário. Então, por isso que a gente precisa criar um outro aqui, um terceiro, de 1.500, algo assim, que seja mais elevado que esse, e que ou a consulta fique mais ou menos dentro desse valor, não de 275, que a gente vai mudar aqui, né? Vai passar para 3. E aí fica aqui 3 de 1.100. Nossa, olha que minha formação é engenharia, mas trabalhando tanto tempo na área de humanas, Esqueceu todos os cálculos. 366 aqui. Pronto. E já dá um contraste aqui, depois a gente pode até aumentar, já que você não vende tanta consulta avulsa. A dúvida é, se eu passasse esse protocolo, tipo, a pessoa ia fazer antes de começar, antes da primeira consulta, em que momento ela ia receber isso, entendeu? Porque é um protocolo que não dá para coincidir com o plano. Ou eu passo um plano alimentar, tipo, regular para ela, ou eu passo o protocolo, sabe? E aí fica a seu critério. Se você acredita que vai ser melhor ela fazer antes de ir para a consulta, isso já pode ser uma entrega boa até para você dar respiro na sua agenda. Você consegue Sim, marcar a pessoa com previsibilidade de 2 semanas para frente, que ela vai passar pelo protocolo em 2 semanas. tá. Entendi. Entendeu? Aham. Entendi, Então, entendi. olha, você me falou isso, e para a gente potencializar ainda mais resultados, nessas 2 primeiras semanas, antes da nossa consulta, você vai fazer esse protocolo aqui. E aí a pessoa vai, se ela fizer e tudo mais, ela já vai chegar com uma outra autoestima lá dentro do consultório. Caraca, a Bartira já me deu resultado, eu nem consultei com ela ainda e já estou tendo resultado. Imagina quando eu estiver ali tendo a consulta e o acompanhamento de 3 meses, sabe? Ah, aham. Pode ser, pode ser. Eu tinha pensado, eu tenho feito muito esse protocolo, eu tenho feito muito ele em 10 dias, porque aí eu vejo que o pessoal consegue seguir mais. 10 dias é um tempo bom. E também acho que é um jeito eu já consigo aproveitar esse material para ser depois um desafio, um produto digital, né? Perfeito. Consegue. Ele sempre Tá, fica como um as na manga ali. Você pode vender ele futuramente ou você pode incluir ele como bônus dentro do seu protocolo. Tá? tá, Ou até tá, mesmo como isca. A gente vai ter aqui parte de lista VIP. Você pode entregar como isca para a pessoa entrar na lista VIP. Então, você consegue utilizar isso de várias formas. tá. Perfeito? E aí eu queria que você trouxesse para mim sobre essa terceira opção até sexta-feira. Pode botar lá dentro Tá. do grupo. Eu já tive um programa eu tenho ainda, né, esse de 6 meses. Não sei se a gente coloca ele, tipo, eu tenho colocado ele com 7 consultas em 6 meses de duração também, porque eu tava com essa pegada, mas acho que a gente pode colocar 6 e 6. Uhum. E aí ele tá 1.800. É um programa que eu nem ofereço mais paciente antigo que tá há mais tempo, tava nele. Sim, eu acho interessante. Até para paciente que de repente já veio aqui nessa segunda opção e sente que precisa ficar com você por mais tempo. Aí, ao invés da pessoa renovar 2 vezes a opção de 1.100, que aí dá 2.200, ela pega e renova um de 6 meses já, que é 1.800. Mais Tá. vantajoso para ela fazer isso. Olha só, uma coisa desse programa que eu fiquei fazendo com os pacientes lá do Gabriel, que eu fiquei Uhum. fazendo essas 6 em 12 semanas, apesar de eu não gostar de eu achar muito 6 consultas em 12 semanas, ele é uma consulta a cada 2 semanas, eu gostei da ideia de fazer por semana. Eu não sei se faria mais sentido a gente fazer que o programa fosse tipo de 12 semanas com 3 ou com 4 consultas do que de 3 meses. Não sei se o que vocês geralmente aconselham nesses casos. Eu sei que o padrão são 3 meses, mas É que, querendo ou não, 3 meses e 12 semanas acaba sendo 3 meses, né? Praticamente isso. sim, sim.
Então, acaba sendo Tanto elas por faz. elas. É, Tá, tá? tá. Beleza? E aí, a gente tem a parte da sondagem, que é o guia básico da sondagem aqui, para você acessar depois. Por quê? Porque nossa primeira semana a gente tem essa atividade da persona e esse ajuste do plano que você vai oferecer, porque a gente começa a buscar fazer vendas de 1 a 1. E aí, para a persona, eu queria que você trouxesse também até sexta-feira um primeiro desenho dessa persona, daquele arquivo, até dia Sim, 12. Que aí a tá. gente consegue também debater sobre ela. Isso aqui também botar até sexta-feira. E aí a gente entra no momento de buscar vendas no 1 a 1. E aí o primeiro passo vai ser no contato com clientes antigos, aqueles que passaram pelo seu acompanhamento ou por alguma consulta sua e não estão mais, por algum motivo. Seja porque parou no meio do caminho, desistiu, ou porque teve imprevisto, precisou viajar, enfim, são N motivos que podem acontecer. E aí, aqui dentro dessa atividade, a gente traz 2 opções de abordagem para essa atividade. A opção 1 é oferecendo uma nova oportunidade, aí você vai encaixar aqui o contexto daquela pessoa em específico. E a opção 2 é um lembrete para se fazer presente, que é o momento de repente, até fazer uma conexão. A pessoa pode se consultar com você porque foi fazer uma viagem para a Europa, ou porque teve um casamento, né? Ou porque nasceu filho, enfim. Você pode abordar de diversas formas essa pessoa. E aí a gente recomenda que você faça isso com pelo menos 20 pessoas, 20 clientes antigos. Independente se o cliente é antigo de 1 ano, antigo de 6 meses ou de 3 meses. Pega todos possíveis e faça isso. A ideia aqui, central, é claro que a gente quer vender, mas a ideia central nada mais é do que treinar. Treinar a abordagem, treinar a oferecer o programa de acompanhamento dessa forma que a gente estruturou. É treinar para poder lá na frente, quando a gente estiver fazendo mais atividade, mais pessoas chegando, vai estar muito mais fácil, vai Entendi. estar mais internalizado esse processo de venda para você. Beleza? Tá. E essa atividade é muito importante. Hoje até minha namorada, até minha noiva até falou aqui, caramba, todo mês ou de X em X meses liga a empresa de filtro. Na verdade é da casa dos pais dela, mas liga para ela porque foi quando eles compraram, cadastrou o telefone dela. Eles ligam para oferecer a troca do filtro que Aham. tem no aparelho ali de água potável. Eu falei, caramba, interessante isso, né? Porque eles podiam simplesmente cagar, né? Já vendeu o filtro e tudo mais, a pessoa que se vire depois para ir atrás de repor o filtro de carvão que tem. Mas não, a empresa ela faz justamente, ela acompanha normalmente o tempo, a periodização que aquele filtro dura, aquele filtro de carvão dura, Uhum. e entra em contato para poder fazer uma venda, ao invés de deixar o cliente comprar em qualquer outro departamento, loja. Eu falei, caramba, interessante. E nada mais é do que grandes empresas fazem também, principalmente loja de roupa. Em eventuais momentos te mandam mensagem no WhatsApp, olha, essa Aham, sim. coleção entrou em promoção, ou então faz tanto tempo que você não vem, não visita a loja, vem aqui, a gente está com X peça. Então, essa atividade é justamente isso. A gente precisa trazer isso também para o nosso negócio. Eu É já fiz você. isso algumas vezes e sempre deu resultado, realmente. Uma Boa. dúvida que eu fico é em relação aos bônus. Tipo, os bônus que ofereceu. Isso, eu tenho ali uma série de bônus, às vezes eu não sei se os nomes estão bons, então eu acho que seria bom ter, sei lá, tipo, 5, 7, 10 bônus. Olha, eu tenho esses bônus aqui, os nomes são esses. Porque aí acaba que quando a pessoa responde. Como os bônus não estão bem estruturados, eu gasto muito tempo naquela coisa de, qual é o bônus que eu ofereço? Qual é o melhor bônus que eu oferecer para essa pessoa? Eu coloco esse nome? Não, vou mudar um pouquinho o nome. Então, eu acho que ter esses bônus estruturados vai me ajudar Uhum. bastante, sabe? A gente não pode ficar preso a nome, tá? Senão ferrou. Mas se ele tiver o nome funcional, por exemplo, a pessoa está com o corpo inflamado. Se é um protocolo anti-inflamatório ou algo do tipo, beleza, elas fazem entender. A questão é o que é entregue dentro daquele bônus. E aí precisa ver qual Uhum. a forma de falar isso para aquela pessoa. E vai depender de como ela também relatou. Você pode dizer, olha, inclusive você me falou isso e eu tenho esse bônus aqui, que é justamente para te auxiliar nisso que você falou. Enfim, é bem simples assim, é papum. Não precisa florear muito não, Tá. porque
Do outro lado, até se a gente coloca um nome até um pouco mais filosófico, aí exige uma questão de explicar muito sobre aquilo, e aí Uhum. perde o feeling da venda, né? O bônus ele precisa ser algo mais palpável também, entendível muito rápido. A não ser que seja um bônus para uma campanha que você vai fazer, que aí envolve todo o marketing, tudo mais que você consegue destrinchar um pouquinho daquela ideia, aí exige um pouco de brand, enfim, é outro papo. Mas para essa galera de abordagem no 1 a 1, pode ser um bônus, um nome descritivo mesmo. Mas Tá, você pode trazer para a gente ali também os bônus que você tem, o que, que ele resolve, qual é a abordagem dele, e a gente chegar no tá. nome mais Vou. ok. Uhum. Perfeito? E aí, Perfeito. essa atividade, eu queria que você começasse na segunda-feira, dia 15. Vou deixar esse tempinho aí, essa semana, para você maturar toda a ideia, e para não ser, precisa fazer hoje, para não ser a coisa muito atropelada, tá? Porque a gente começa fazendo esse contato com clientes antigos, e como você sabe, muitos vão responder, outros não, e aí a gente precisa fazer o follow-up. E aí o follow-up a gente faz na terça-feira, dia 16. E aqui dentro Então, também tem a mensagenzinha que precisa ser enviada para fazer esse follow-up. desses mesmos pacientes que eu mandei, os que não responderem, é isso? Isso. Pode ser que na segunda-feira você mande mensagem, não vão responder, ou alguns vão começar a responder e vão parar no meio do caminho, que pode acontecer também. E para aqueles que você não conseguiu chegar até o final de dizer o investimento e tudo mais, você vai fazer esse follow-up. Tá, E até para aqueles mesmo que você fez a oferta, falou de investimento e a pessoa falou alguma coisa, alguma objeção, ou disse que precisava avaliar alguma coisa, e aí você, no dia seguinte, faz esse follow-up também, tá? tá, E aí, na quarta-feira, a gente faz essa atividade para aqueles que quase foram clientes, que entraram em contato com você e por algum motivo acabou não fechando. Deve ter, tá. pode ser que tenha uma galerinha aí e é ótimo, Tem. tá? É ótimo. E na quinta-feira a gente faz o follow-up com esses quase clientes. Na quarta entra em contato primeiro e na quinta-feira tenta retomar o contato com quem não respondeu. Tá. Beleza? Então, semana que vem eu praticamente faço isso. Ou você acha que faz alguma campanha, alguma coisa? Não, eu foco. Não, semana que vem não precisa fazer campanha. Tá. Você foca muito nessa atividade de Uhum. contato no A1 Tá. e vai ser um momento, de repente, da gente internamente aqui, nós e você, debater sobre persona, te ajudar também durante essa abordagem, que você pode Tá. trazer para a gente, olha, eu falei com essa pessoa e ela me trouxe essa objeção aqui, não estou sabendo muito como lidar, o que, que eu posso falar? É um momento Perfeito. também da gente te auxiliar, tá? Tá. De Se a gente repente, colocasse uma fala, fala. se a gente colocasse uma campanha, alguma coisa, podia atropelar as ideias, Aham. podia te, Sim. te atrapalhar mais do que ajudar. Aham. Tá, tá. E de repente até vai ser um momento também da gente afinar mais o programa de acompanhamento, por exemplo, se a gente Sim, achar que tem mais alguma lapidada, alguma coisa assim, né? exato, Tá. exatamente. Beleza? Porque na segunda semana, aqui na outra semana, a gente começa a fazer a ativação da audiência. Aqui tem um pouquinho para a gente refinar o seu programa de acompanhamento. A gente falou sobre ele, né, que precisa ter um terceiro, a gente meio que desenhou sobre ele. Só que uma das coisas mais importantes é você avaliar esse programa de acompanhamento, ver que está fazendo sentido para a persona que a gente vai desenhar totalmente, de fato, que às vezes durante o desenho da persona você entende que precisa incluir alguma coisa no programa de acompanhamento, ou uma consulta a mais, ou uma consulta a menos, ou um outro bônus. Está tudo bem. E mais importante ainda é sobre o contrato. Aqui eu deixei até uma aula que é a Saúde 5 Estrelas, da Carla e da Clarice, que ela fala sobre isso, sobre o programa de acompanhamento, sobre a importância do contrato. E a gente deixou aqui uma atividade, que é a assinatura eletrônica desse contrato pela Authentic. Precisa usar isso para poder te respaldar e também para o cliente entender que não é bagunça. Às vezes você vendeu um programa de 3 meses, quando vê você está quase um ano com aquela pessoa, porque ela remarca, desmarca, e falta, e vai, não vai. Sim. Então, a gente precisa ter isso detalhado. Querendo ou não, quando você mostra um contrato ou envia alguma coisa, a pessoa também entende que do outro lado existe algo muito profissional, né? Não é uma brincadeira, totalmente profissional, e ela entende das obrigações dela e também dos deveres dela, que é de
ter a consulta em X tempos e se precisar desmarcar, tem um tempo também para isso. É claro que nunca é muito engessado. Às vezes a pessoa tem um imprevisto em cima da hora, mas também te respalda de em algum momento não aceitar mais o imprevisto dela, Uhum. entendeu? E também para que a pessoa não marque algo com você e simplesmente suma, não pagou nem nada. A ideia também é a pessoa sempre pagar ou um sinal antes ou fazer o pagamento todo antes de ir para sua consulta. E aí é muito interessante ela conseguir fazer isso, somente se você usar essa abordagem de entregar o protocolo antes de chegar na primeira consulta. Que aí você consegue fechar muito bem. Porque, querendo ou não, você já está entregando o seu serviço. A pessoa pagou, você entrega o protocolo e está fechando Aham. tudo. Eu acho que eu preciso. Eu tenho todos esses processos, todas essas mensagens que as meninas chamam da jornada do paciente, né? Jornada do cliente. Uhum. Eu tenho todos, então eu acho que seria mais, tipo, não sei, de repente eu mando para vocês, para gente, olha, que eu tenho isso daqui. A pessoa fechou. Porque eu tenho isso pronto e eu não uso hoje em dia, porque eu acho que, como o contrato não está pronto, aí eu não mando nada, sabe? E aí, como o programa não está bem estruturado, uma coisa vai levando a outra. Mas eu acho que a gente, se vocês puderem rever cada uma dessas mensagens que eu já tenho até pronta, e, enfim, Uhum. fazer eventuais mudanças nas mensagens ou na ordem, qualquer coisa dessa, eu acho que já vai facilitar de repente ter tudo no bloco de notas e a pessoa fechou, eu já estou com aquele ali para mandar, sabe? Sim, é basicamente o que a gente fez aqui no sprint com você também. Até a criação do contrato, a gente buscou a mesmo moldes ali dentro do Authentic e tal. Você pode usar quase que essa mesma abordagem. É claro que o contrato ela tem as suas características e quando você tem a persona bem definida, tem o programa de acompanhamento bem definido, por mais que sejam dois tipos de programa de acompanhamento, você vai ter três versões de contrato ali. Um para consulta, um para o programa de acompanhamento intermediário, outro para o maior programa de acompanhamento. Aham, E já vai estar ali. Então você não vai ter muito problema quanto a qual que eu mando. A pessoa escolheu o intermediário, você só vai precisar de repente preencher uma lacuna ou outra de acordo com o que foi acordado com ela. De repente ela não conseguiu parcelar tudo no cartão, ela deu uma entrada em Pix e vai parcelar o restante no cartão no outro mês. Assim como você fez aqui com a gente, você deu uma entrada no Pix e vai fazer o restante no Pix também. Então são aham. só essas nuances assim dentro do contrato que precisam ser editadas. O resto é praticamente tudo igual. Na E aí você verdade, pode. eu acho que o que me trava mais é porque eu preciso ter essa ordem das mensagens que eu mando para as pessoas. Tipo assim, Uhum. a pessoa hoje. Então tá, gostei, fechei, vou querer pagar no cartão. Aí eu vou e mando o link de pagamento e falar, me avisa quando tiver feito, que aí eu te mando o formulário de anamnese. Passou daí, já tá sem estrutura, sabe? Tipo, o que que Sim, eu mando primeiro? Como é que é o texto dessa mensagem? Então, eu acho que é mais isso do que o contrato em si. perfeito. Você pode mandar ali pra gente, pode até ser até sexta-feira dessa semana mesmo, que a gente não tem tanta coisa assim. Você pode Aham, pedir uma opinião nossa. tá. E a própria Manu, que ela também é profissional da saúde e tudo mais, ela tá com as meninas há um tempo, faz parte do núcleo, então ela Sim, internalizou muito bem tudo que a gente entrega aqui, por isso que a gente convidou ela para auxiliar. Ela, de repente, vai conseguir até te auxiliar de uma forma mais clara do que eu, porque ela vivencia isso na prática. tá. Perfeito. Eu vou Então, mandar isso. beleza? Ela Esse passo consegue a passo. ajudar sim, Tá ótimo. mas vai ser muito importante utilizar contrato, tá? Isso vai te Tá, ajudar bastante mesmo. E aí, nessa segunda semana, a gente começa ali no dia 22, segunda-feira, com a primeira temática do carrossel, os 7 motivos. E aí, aqui dentro da atividade, a gente tem todo o script que precisa ser utilizado nesse carrossel, tudo que precisa ter nos slides e também um post editável. Eu vi que você já tem uma estética muito boa no seu Instagram. Você tem uma identidade propriamente dita ali, você usa bastante o verde, então tá muito de um legal. tempo para cá eu fiquei aí nesse verde, um begezinho claro, algumas Sim. coisas mais pro cinza, assim. Então tô tentando ficar nessa paleta aí. Eu gostei dessa paleta porque ela conecta muito com o seu estilo, que é praia, querendo ou não, tem o verde da praia aqui também, e aí da natureza, Uhum. então eu acho que conecta muito com o seu estilo de vida também.
Eu Gostei tinha bastante muito, mesmo. eu gastava, gostou? Ai, que bom. Eu gastava muito tempo com fontes, e aí a fonte não ficava boa naquela imagem, aí eu colocava um preto, Uhum. mas o preto não combinava. Até que eu comecei com essa coisa básica mesmo desse retângulo aí colorido e pronto, que aí pelo menos senão eu gasto muito tempo com um negócio que também não é tão importante assim, sabe? É legal ter um post bonito, é claro que tem que ficar bonito aí no meu feed, mas eu percebi que dessa forma eu consegui fluir o melhor, assim. Eu gosto assim porque ele não fica tão institucional, não fica tão arte, Canva, sabe? Uhum, Um sim, ou outro é legal ter Canva, porque às vezes você vai explorar uma abordagem, uma campanha, ou então, igual esse aqui que você fez também, é bem legal para dar uma mesclada. Isso para mim tá muito legal. E você utilizou tá. uma fonte que ela é elegante, Uhum. mas é uma fonte fácil de adaptar com outras. Não sei se isso aqui é do Instagram ou não, ou se você é do Canva mesmo, O quê? mas essa fonte que você usa É do Canva mesmo. é É do do Canva, é do Canva, mas Canva. É. se você precisar fazer algum post que você utilizou a fonte que tem dentro do Stories, ela também vai ser Fica- compatível com essa. É verdade, é É verdade. É quase que sim. universal. Então, Aham. não vai ter ruído de fonte. O problema é quando a gente usa umas fontes também muito rebuscadas e quando precisa fazer algo mais simples e rápido, acaba causando aquele ruído. E para É mim você já verdade. está acertando nisso. Tá bem Tá, legal. Tá? legal. Ai, que bom. E aí você usa aqui também um sombreamento, né, de fundo para poder às vezes contrastar com a letra, para a letra não ficar sumida. Isso é excelente, é um recurso ótimo também de Uhum. fazer. Então acho que Eu tenho seguir nessa tentado linha, fazer mais reels, assim, eu sei que reels, os meus reels convertem muito, assim, muita gente fala, sabe? Eu trabalhei como produtora há muito tempo, né? Então eu sou muito chata e eu fico muito de perfeccionismo com a coisa do vídeo e tal. Mas eu tenho tantos amigos que trabalham com isso e todo mundo fala: Nossa, você fala bem, você devia falar mais e tal. Que eu tenho tentado postar e para mim é tipo meta que eu deveria ter vídeo assim, rio, sei lá, todo dia. Porque só só de olhar aqui por cima, o pouco de rios que você fez já deu muito resultado no seu perfil. exatamente, E exatamente. eu vi esses rios seus, tá? Eu olhei isso no domingo e Hum, assim, você é muito boa. Você é muito é, boa mesmo. ai, Grave eu mais preciso vídeos. mais. Eu preciso. Agora eu consegui uma menina que edita, e tá vendo? Esse ela editou. Aham. Aí, assim, aí é maravilhoso para mim, porque ela cobrou um valor bem razoável, achei que ela editou bem. Eu perco muito tempo editando vídeo, eu não tenho saco nenhum. Para mim não tá valendo a pena, era papo de ficar uma tarde inteira editando um vídeo. Aí eu, não, pô, não vou. Aí eu combinei com ela um valor legal assim, eu vou mandando sempre de três em três. Então ela Perfeito. até tá com três para me entregar. É, E eu realmente quero apostar mais nisso. Assim, eu tenho colocado alguns rios de teste, por exemplo. Todos o desempenho é muito bom, todos. Perfeito. É sempre interessante a gente perceber o seguinte: o que demanda muito tempo nosso, a gente não tem tanta expertise, não tem tanta prática, sempre tem alguém que tem essa habilidade. E aí Sim, vale a pena, às vezes, investir, é, né? é. O vídeo eu já vi que é uma coisa que vale. Porque você, na verdade, está comprando horas, Uhum, tempo, né? sim. Você está tirando, e às vezes até uma paz mental, né? Que você fica tão estressado vendo aquele negócio que, meu Deus do céu, não vale nem a pena fazer vídeo, que é uma coisa que você é muito boa, mas teoricamente não vale a pena porque te demanda muito mais no bastidores, não na hora de falar no vídeo. É isso aí, isso eu Então, percebi. Então, ter tirado a edição já me deu mais vontade de gravar, inclusive, sabe? eu adorei o jeito que você se expressa nos vídeos, você é bem boa mesmo, tá? Ai, Pode que bom, apostar obrigada. nesse rumo aí, que tá bem legal. E aí, aqui a gente tem o carrossel. Mas se você quiser gravar em vídeo, pode ser uma experiência. Mas acredito que esse formato aqui em si, não sei se vai ficar tão interessante em vídeo, tá? Mas Tá. futuramente vão ter conteúdos mais autorais, que aí você pode experimentar vídeo para saber como é que vai ficar no perfil. A Uhum. princípio, a priori, uma vista muito por cima aqui, o seu Instagram ele performa melhor em vídeos. Tem Instagram que não performa melhor em vídeo. Por mais que vídeo seja a principal atividade hoje da ferramenta, vai ter perfil que não vai performar muito bem. Ou porque a pessoa não consegue se comunicar tão bem no vídeo,
ou não tem tanta prática e não fica legal, tá tudo bem. Mas no seu caso, não. No seu caso, o vídeo ele tá indo muito bem mesmo. Ele vai melhor, eu gasto menos tempo para falar do que eu gasto para fazer um roteiro, e aí, tendo essa menina que Uhum, faz a edição, eu consigo agilidade, sabe? Então, assim, a minha sim. ideia é gravar cada vez mais vídeos e fazer cada vez menos posts estáticos. Entendo que eles têm uma importância, mas, nossa, às vezes eu fico muito tempo para fazer, e aí quando você vai ver, tipo, tudo bem, tem que ter, mas é pouca curtida, pouco Uhum, comentário, não sim. vejo a mesma coisa que eu vejo no vídeo, sabe? De um monte de gente vindo, de comentário, ou de eu encontrar as pessoas depois, a pessoa falar, vi aquele seu vídeo que você falou, isso acontece muito, assim. Sim. Então, pode apostar em vídeo. Claro que faça o que a gente está recomendando aqui, fazer em carrossel. Faz em carrossel, Sim, até para a gente realmente também aham, testar e tudo mais. E é tá. claro que muitas das vezes, quando a gente faz posts mais de campanha ou algo voltado para venda, a tendência é que caia mesmo engajamento, curtidas e tudo mais. Uhum, Isso é super normal. E aí, dentro dessa atividade, a gente tem todos os slides que precisa ser preenchido, tudo certinho para você conseguir fazer, tá? E aí, esse tá. vai ser na segunda-feira. Depois, na terça-feira, a gente tem uma sequência de stories, que é como destravar, no dia 23. E aí, na quarta, a gente tem um outro carrossel com a temática O que mais te atrasa. Na quinta-feira, a gente começa a fazer um contato no 1 a 1 com quem interagiu, principalmente nas enquetes dos stories, que é o momento, de repente, da pessoa ou curtiu ou interagiu, então, teoricamente, ela deu uma abertura ou deu a entender que precisa de ajuda, aí é o momento da gente fazer a parte ativa. Muitas das vezes as pessoas ficam passivas ali, ela demonstra que tem a vontade, mas não vai tão adiante. E aí cabe a gente do outro lado a impulsionar isso, a dar mais motivos para ou oportunidades para a pessoa falar e, de fato, se tornar cliente. E também a gente tem um post, um estático ali, ou um carrossel, ou pode ser até um vídeo aqui, você pode encaixar um vídeo, que é um TBT estratégico. Tá? Tá. E aí só pode ser feito na quinta-feira, porque é TBT, dia 25. Mas aí, assim, isso é o dia que vai ser postado, né? Postado, exatamente. Porque a ideia é que eu, na semana anterior, tipo, Isso. até a semana que vem, na segunda-feira, que é o meu dia de marketing, eu já tenho o Já tem bloco isso de aqui. horários para fazer isso, né? Já tem isso aqui planejado, ou já agendado para outra semana, ou então pelo Tá. menos rascunhado, para quando chegar lá na segunda-feira, dia 22, você conseguir postar, na quarta-feira, dia 23, você conseguir Uhum. postar, e assim por diante, Pois tá? é. Tá, tá. E aí na sexta-feira, dia 26, vai fazer o follow-up, muito bem parecido com o que a gente fez na semana 1, nos Uhum. contatos que não Tá. responderam, tá? E aí a gente vai para semana 3, que a gente começa a arrumar a casa no digital. E você vai ver que é uma semana mais tranquila, não tem campanhas, não tem nada, porque a gente vai arrumar o seu Instagram. E aqui a gente começa a ver o tipo de conta, se está tudo certo, categoria, nome de usuário do seu Instagram, a gente define o seu DNA de marca, para poder também, junto com a persona que a gente definiu, começar a desenhar a bio mais apropriada, a bio mais assertiva, mais persuasiva, que conecte mais com as pessoas. A gente Tá. coloca o link estratégico e a gente vê essa foto do perfil se precisa alterar alguma coisa de acordo com a persona que desenhou, tá? Então, isso tudo fica Isso na tudo a semana gente 3. fazendo, a gente vai falando pelo WhatsApp. É isso aí. Você vai Tá. trazendo, a gente vai colocando outras observações. Normalmente, nessa parte aqui da bio, também trago três bios assim, para a gente debater. E aí, se ficar bom, você pode usar uma das três, ou então a gente pode juntar as ideias das três e criar uma nova. Então, é um momento bem legal de interação. Isso Tá. aí. Então não vou nem pensar nisso assim, diretamente até lá. Eu vou deixar minha bio do jeito que Não, tá. Tá exatamente. vendo? Porque Deixa esse até é lá. isso que me trava, tá vendo? Porque a gente já tá pensando, eu tenho um negócio para fazer hoje, mas eu tô pensando no negócio da bio que você colocou aí para outubro. Então, a gente já vai fazer em tudo, porque senão a gente começa a pensar em tanta coisa e a gente não faz Sim, algumas sim, atividades antes. Ah, mas exatamente. pode pensar, É. mas a minha bio não vai estar legal, vou estar falando aqui de uma coisa. Cara, não vamos esquentar a cabeça nesse primeiro momento. A gente está É, ajustando várias coisinhas e sim. no final vai estar tudo
amarrado, tá? Uhum. Tá, Deixa eu tá. até ver aqui no seu Instagram. Só foto da Bia. Só foto da Bia é boa. A gente só vai precisar ver se ela vai conectar com a persona que vai ficar desenhada. Uhum. Eu vou até no final do mês, inclusive, eu tenho uma sessão de fotos marcada. Sei se vale a pena, se eu atraso um pouco. Não, como vai ser só no final do mês, até lá a gente já tem a persona definida. Ah, então tá. Porque aí a gente pode ter Vai umas ficar ideias tranquilo. já para já fazer essas fotos, mas pensando no acho que é dia 27 ou 28, uma coisa assim. Perfeito. Até lá a gente já tem a persona, então já dá para você ter um direcionamento legal. Tá. E aí, na semana 4 a gente faz a segunda parte, que é arrumando a casa digital, porque aí a gente já tem a persona definida, a gente já tem seu DNA de marca, já tem a bio estratégica, a gente começa a fazer o post Quem Sou Eu. Eu não Eu sei se você tenho um tem Quem Sou ele. Eu, né? Eu tirei, você não deve ter visto, porque eu tirei ele Aham. tá muito lá embaixo. Eu fiz com as meninas, inclusive, foi o quê? Na primeira mentoria que elas fizeram, nem sei, não lembro nem qual era o nome, era uma outra mentoria, não era o núcleo, era uma mentoria de 12 semanas, enfim. Eu fiz e estava legal, só que na época eu estava usando outras cores. Então estava Aham. ficando feio, porque ele era laranja, sabe? E aí eu fazendo um monte de post novo, eu falei, nossa, tá ficando muito esquisito, assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu nem apaguei, não, eu só tirei, desfixei, né? Então, Se você quiser tirar ele do perfil, de fato, você não precisa nem deletar, você pode só ocultar. Ele fica aham. internamente para você ter um banco até de dados ali, mas ele não fica para gente que não É tem porque acesso à assim, conta. se a pessoa for descendo, tipo, louco, resolveu descer, ver minha vida inteira, ele faz sentido ali naquele contexto, ele estava na Sim, mesma paleta. É que hoje em dia estava destoando muito. Se ela for, ela vai ver que há 6 meses atrás eu estava usando um laranja e que agora não estou mais. Mas assim, aí tudo bem também, porque se ela for voltando tudo bem. para outra, Se já ela fica for demais. voltando, ou é fã ou é hater, né? Exatamente, exatamente. Tá bom também, vai. Mas é por isso que a gente bota essas atividades aqui, por mais que a pessoa tenha passado por algum treinamento nosso, porque na maioria das vezes ou mudou a identidade, ou mudou a persona, ou mudou a forma que quer abordar, por isso que a gente refaz tudo isso. É claro que tem coisas dali do que você fez que a gente vai aproveitar e de repente a gente revisitando a gente vê que precisa mudar uma outra coisa. Então é super importante. E aí a gente vai fazer nessa semana 4 exatamente Hum, isso, esses 3 posts. O primeiro vai ser tá. Quem Sou Eu, lá no dia 6 de outubro. O segundo vai ser apresentando o programa de acompanhamento, e aí vai ser normalmente o que você quer mais vender, provavelmente vai ser aquele intermediário. E o outro vai ser um funil, um post funil ali, que é basicamente uma isca para a pessoa entrar na sua lista VIP. E aí é um post falando um pouco de história pessoal, né? Se você for o avatar transformado ou conseguir encaixar sua história pessoal aqui, ou então Uhum, de algum cliente, gerando identificação e aspiração para aqueles potenciais clientes que estão dentro da sua persona. tá. Perfeito? Eu E acho até que aqui, quando for a vez de fazer esse post Quem Sou Eu vou catar esse antigo com e certeza. aí, tipo, vale mandar ele, mandar de repente o que eu acho que a gente pode fazer de alteração e aí a gente vai trocando essa ideia lá. É isso aí. Essa é a ideia mesmo. A gente Tá. conseguir, nesse primeiro momento, você trazer o que você faria de alteração e a gente, com o nosso olhar aqui de fora, ou concordar, que às vezes ficou muito bom, pode acontecer de ficar muito bom, ou então trazer uma outra visão. E aí a gente ajusta e cria um post ideal, tá? Tá. E aí a gente entra na semana 5 com a outra parte da limpeza do Instagram, praticamente, uma arrumação no digital, que aí é a parte do destaque dos stories. Aquelas bolinhas que ficam ali, que eu comentei que a gente pode deixar do lipedema ali para dentro. Uhum. Mas nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer primeiro vai ser limpar ruídos que possam ter ali. Deixa eu ver aqui. Você nem tem tantos ruídos, não. Tem receitas, dúvidas, premium, começa aqui, beleza? Esse começa aqui praticamente pode ser que seja esse que a gente vai falar. Esse aqui, que é a apresentação. Quem sou eu, né? Quem Uhum. você é. Pode ser que seja que ele comece aqui. Acho que eu Nesse acho que primeiro vale momento,
vou gravar em vídeo isso, assim, porque ainda mais eu convertendo bem em vídeo, faz muito sentido que seja, não sei, eu Você falando. pode gravar, Hum, você grava o vídeo, se você quiser intercalar com uma mensagem, imagem, pode fazer, mas se uhum, conseguir fazer tudo em vídeo vai ser ótimo. E aí você coloca meio que uns subtítulos assim para aquele vídeo. E aí a pessoa vai ficar com vontade de assistir o vídeo até o final, ou então o vídeo com a legenda. Pode ser que a pessoa esteja em algum momento que não consegue ouvir, né? Tá no ônibus, não tem fone, está acessando seu Instagram. E aí ela consegue ver aquele vídeo, ver aqueles stories lendo a legenda. É muito tá. importante hoje em dia nos vídeos ter a legenda mesmo, porque Eu a sempre. gente não consegue ver com o áudio, pode estar com Uhum. alguma coisa, Quando tá? chegar mais perto, eu vou e tiro as dúvidas com vocês desse vídeo, assim, do que é importante eu Sim. falar, sabe? Mas aí, acho que mais A pra gente tem frente. aqui a estrutura. Ah, tá. A gente deixa a estrutura todinha aqui. É uma Tá. ideia do que vou seguir, para você meio que ter um roteiro do que precisa falar, mas você Uhum. pode ajustar de acordo com as suas palavras e tudo mais. É só um guia mesmo, tá? Tá. Tá. E aí o que a gente precisa remover ali, caso tivesse, eram distrações. Não, E eu acho que foi até as meninas, já tá, porque depois de várias coisas é, delas, eu sei que os destaques eram uma das coisas que eu mexi por conta delas mesmo. perfeito. E o que você tem ali é bem legal. Os principais são esses três: a apresentação, os resultados, que tem ali, eu acho, feedback, e vai ter um subprograma de acompanhamento que eu acho que ainda Eu não acho tem. que não tem. Esse é o que eu acho que eu preciso explicar melhor. Beleza. Aí o outro que pode ter também é desafio ou produto digital que a gente possa criar futuramente. Caixinha Uhum. lucrativa, que a gente chama quando a gente abre caixinha de perguntas e faz perguntas legais ali que ajudam a converter a pessoa, e narrativa de quebra de objeção, que pode ser criada também. Tá? Mas aí esse primeiro a gente vai fazer. Deixa eu ver a data aqui. A gente vai colocar ele no ar. Vai ser em outubro também, né? Segunda semana de outubro, quase terceira semana. Vai ser no dia 13, segunda-feira. E aí o outro ponto importante dessa semana é a criação de banco de conteúdo, que aqui a gente vai te dar mais liberdade para você criar posts autorais. Mas não são posts autorais aleatórios. A gente vai te dar um prompt para você utilizar o ChatGPT para te auxiliar nisso. Então tem um promptzinho aqui, tudo certinho para você colar lá. Você vai colar sua persona também para o ChatGPT analisar sua persona para ele conseguir criar exatamente isso aqui. São 30 ideias. Serão 10 ideias de conteúdo polêmico, focado em esclarecer e identificar assuntos sobre. Aí vai ter o seu nicho ali. 5 ideias de conteúdo para contornar a objeção, não tenho tempo, e assim por diante. Então, o Isso aí, momento. ele já vai dar a ideia dos títulos mesmo? Ele vai trazer ideias de post que você vai fazer, de títulos. E Tá. aí você que vai acabar discorrendo sobre aquilo. Porque o chat GPT ele é ótimo para trazer ideias no primeiro momento. Mas muita gente acaba usando o chat GPT para tudo. A gente tem que ter muito cuidado, que ele pode Uhum. errar bastante, ou então trazer conteúdos bem mais ou menos, e aí cabe a gente a ficar fazendo essa correção e trazer aquilo de forma mais, até mais para sua linguagem, mais de acordo com a sua persona, mas ele é ótimo para tirar isso do bloqueio criativo, do tipo, caramba, não sei o que eu posso postar de forma estratégica. Então aqui Aham. está o que você vai poder trazer de forma estratégica para o seu perfil. É Tá. claro que sempre com aquele filtro de deixa eu analisar o que ele trouxe, se realmente faz sentido, tudo mais, tá? E aí, nessa Tá. semana 5 a gente faz ali 3 posts autorais. Não necessariamente você precisa seguir esses do ChatGPT, você pode ter outras ideias e trazer dentro desse escopo que a gente vai trabalhar em cima dessa persona, sem problema nenhum, mas é muito para você não travar com relação à criatividade. E aí a gente recomenda 3 posts no feed e, se possível, stories também. E aqui pode ser o momento de você fazer vídeo, né? Aham. De trazer vídeo, para a gente testar a seu Instagram de forma mais autoral, sem ser algo de campanha ou de vendas também. Beleza? Até lá, você acha que eu, assim,
tudo que você colocou, claro, são as minhas prioridades ali, meus deadlines, mas tive ideia de post, eu tô com um Reels para publicar até lá, tudo bem. Você Tudo acha bem, melhor sem segurar? problema. Não, vou postando Não. normalmente, né? A única coisa que eu vou pedir para você ter um pouco de cuidado é se tá de fato conversando com a persona principal. Se não está Uhum, fugindo daquele assunto que a gente desenhou para essa persona, tá. beleza? Aham, Ou se estiver fugindo de alguma forma, ver se a gente consegue fazer link. Se você vai falar de emagrecimento, beleza, mas fala, aí decidiu falar sobre o intestino. Fala de emagrecimento ligado ao intestino, a problemas do intestino irritável, o que seja. Então, é sempre uhum, fazer isso. Aí vai depender do que você vai trazer da persona pra gente. tá bom, tá Beleza? bom. Vou- E aí, qual é a lógica dessas 5 primeiras semanas que a gente passou aqui? Como você pode ver, é muito mais te treinar na venda, organizar seu Instagram, dar alguns impulsos ali no Instagram, de acordo com a persona, trazer conteúdos mais assertivos com a comunicação, organizar em termos de quem é a Bartira, o que, que ela trabalha, o que mais ela pode me oferecer. A gente começa a falar na lista VIP. Aqui a gente dá uma organizada também no Instagram e cria algumas coisas mais autorais, porque na próxima sessão a gente começa a falar de tráfego pago, campanha de vendas nos stories. E para que a Legal. gente tenha tráfego, a gente invista dinheiro para a pessoa chegar no seu perfil, a gente precisa ter o perfil minimamente organizado, estruturado, para que não aconteça distração e que conecte exatamente com a pessoa que a gente quer trazer. Entendeu? Tá ótimo, tá bom. Então, essa é a grande ideia, essa é a nossa primeira sessão. Eu queria saber de você se faz sentido, se trouxe a clareza que você precisava, me Faz fala aí. muito. É exatamente o que você falou, e que era o que eu já imaginava mesmo, assim, não tem nenhuma novidade, claro, porque eu já fiz, né, vários produtos aí das meninas e tudo que a gente falou aqui, elas já ensinaram, mas o fato de ter estruturado o que que eu preciso fazer primeiro, né, o que que é a prioridade, o que que é melhor fazer na primeira semana, na segunda, na terceira, me dá uma tranquilidade, sabe, de pelo menos saber o que que eu faço, que eu não sei, é muita coisa para resolver, sabe assim? Sim, Eu tenho que fazer, tenho que resolver até quando que eu vou fazer, e o que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois, ao mesmo tempo eu faço isso, eu vou deixando o resto, ai, é isso, assim, então me trouxe muita clareza, principalmente em relação às prioridades e às datas que eu devo fazer cada uma, sabe? foi exatamente por isso que a gente criou o Sprint 5D. A gente entendeu que no universo que a gente entrega e tudo mais, por mais que a célula seja excelente, por mais que outras coisas sejam tão excelentes, a gente entendeu que, na maioria das vezes, não falta conhecimento ou sabedoria do que precisa ser feito. Que falta é um plano de ação para saber o que precisa ser feito primeiro, né? De Uhum, tudo que eu é tenho isso, aqui, que eu sei que é muito importante, o que eu faço agora? E a gente falou, isso aí. caraca, a gente precisa desenhar um plano de ação para essa galera, para ajudar eles, para eles conseguirem retirar o máximo e ter o máximo de resultado. Uhum. Eu Então, acho que para até isso. para conseguir aproveitar depois a célula, assim, que eu imagino que Sim, seja, né, que a maior parte das pessoas depois continuem, pelo menos na célula ou no sim. núcleo, seja qual for, assim, o próximo passo. Mas eu acho que ter essa parte muito estruturada, porque eu percebi que senão eu ia ficar, tipo, vou para a célula, mas não adianta ficar indo na célula e Sim. tendo acesso a campanhas, a conversa com as meninas e tal, se a base não está bem feita, né? Exato. E aí entra um pouco do nosso olhar aqui também interno, de ajustar, de ajuda para não travar, ou até essa questão de Uhum, você falar, não sei se está tão bom, e aí é o momento da gente entrar, não, tá bom sim, posta aí do jeito uhum, que tá e vambora. E às vezes a gente vai falar, posta sim, porque tá bom, pode ser até que a gente conseguiria aqui, tanto eu quanto a Manu, ajustar várias coisas e trazer muito, mas não é o propósito nesse primeiro momento também. É uhum. justamente impulsionar, não, pode postar que já tá bom o suficiente. Porque a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa que a gente chama de PMV, né? Produto mínimo viável, e isso vale para post, para tudo. É melhor a gente colocar na rua o mínimo viável possível do que ter na gaveta coisas super mirabolantes, incríveis e Sim. maravilhosas, porque Uhum. não vai sair. Então, com a maturidade, com o tempo de estrada, com o tempo ali de criação, ou até mesmo com negócios mais estruturados, você vai de repente conseguir trazer pessoas para te ajudar.
e aí vai deixando o post mais bonito, porque você contratou uma pessoa que é Uhum. muito fera em design, que você não tem essa habilidade, e assim por diante. Então, Sim. essa é a grande sacada, tá? E vamos embora, vamos para dentro desse desafio aí. Adorei ter você aqui com a gente, adorei fazer análise do seu negócio. E justamente o que você falou, essa primeira ideia aqui de ter o plano de ação e depois a pessoa pode ter a oportunidade de renovar o próprio programa de sprint aqui com a gente, de continuar mais tempo com a gente, com outras ações, ou até mesmo migrar para o núcleo, que esse seria o Uhum. grande passo. É ter os resultados e conseguir migrar para o núcleo, porque no núcleo começa a tratar sobre produtos digitais, começa a ver outras Uhum. fontes de renda para aquele negócio que já está estruturado, como a gente conversou no início. Então, essa é a jornada que a gente espera que aconteça aqui dentro, tá? E a gente trabalha muito para que isso aconteça mesmo, até porque é bom para vocês e é bom para a gente aqui do outro lado, porque se a gente Uhum. entrega resultado, você está crescendo com a gente, você vai continuar aqui com a gente, né? Então, Sim. a roda gira muito bom para você e muito bom aqui para a gente também. Então, a gente sempre foi muito transparente quanto a isso, a gente fala mesmo, Uhum. e é isso que tem que ser, beleza? Bom, tanto que as meninas sabem, eu já fiz, já tinha feito outras mentorias, e depois que eu comecei a fazer com elas, eu nunca mais larguei, porque aí eu também. Isso é outra coisa que me dá paz, assim, pelo menos eu sei que é a mesma metodologia, sabe? Então, assim, Sim. não é como se agora eu estivesse fazendo um sprint de um outro, de uma outra galera, Uhum. que vai ser que de repente também é bom, claro, tem muitas Sim, coisas boas por aí, mas que muda totalmente a metodologia, aí eu tô sempre começando do zero, sabe? Então, sim. dando essa continuidade, por mais que a proposta seja outra, tá dentro do universo. Então, você quer assim, você já viu ali e falou, então as coisinhas lá de cima, né? Eita, Os fugiu. destaques, os Os fixados. destaques já estão, porque já está tudo na linha ali né, do que elas ensinam. Então, Uhum. estou animada. E vai ser até mais fácil de você internalizar e sentir a importância daquilo, sabe? Então, Sim. vamos que vamos. Conta com a gente, conta comigo, com a Manu ali dentro do grupo. A gente está com você nessa pelos próximos 3 meses aí, 12 semanas, tá bom? Tá ótimo, vamos E nessa. Eu vou aí, começar. Eu tenho, acho que ela já tinha me mandado esse Notion, né? Eu não tinha aberto eu aqui. vou, eu vou compartilhar com você também, que eu tenho que te dar o acesso a essa parte do plano de ação. E aí Então tá. eu vou fazer isso aqui agora e daqui a pouquinho eu tô te mandando mensagem ali dentro do grupo, com o link Tá. para você conseguir Uhum. acessar de forma prática também, tá bom? Tá ótimo, perfeito, combinado. A gente vai se falando então pelo grupo. E aí depois me fala da data, se a gente consegue mudar sempre para terça-feira seguinte do dia Perfeito, que a gente tinha marcado. Se não der, não tem problema, mas se conseguir, a gente já deixa isso alinhado. perfeito. Vou ver aqui e te mando lá no grupo também, tá bom? Tá bom, César, valeu, obrigadão. Valeu, Batira, um abraço, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau para tchau. você também. Tudo de bom. Tchau, tchau.